Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor. Mais uma vez aqui nos reunimos, você aí, eu aqui, para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Já estamos na terceira parte do Catecismo, o agir humano segundo o Espírito. Agir segundo o Espírito. O Catecismo é dividido em três partes. Eu creio, o credo. Eu celebro os sacramentos. Eu ajo os mandamentos. E eu oro a oração cristã, o Pai Nosso. Já estamos na terceira parte, o agir humano. Eu ajo. O cristão regulado pelos mandamentos, o agir humano segundo a revelação. Hoje vamos tratar, no programa anterior tratamos de que depende o ato humano para que julguemos objetivamente se esses atos humanos são bons ou maus. O objeto, a intenção e também as circunstâncias da ação. Tratemos nesse programa da primeira fonte da moralidade, o primeiro critério que deve ser considerado para julgar se um ato humano é bom ou mau. O objeto. Catecismo da Igreja Católica, número 1751. O objeto escolhido é um bem para o qual a vontade tende deliberadamente. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato da vontade, na medida em que a razão o reconhece e o julga, conforme ou não, ao verdadeiro bem. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. O objeto é aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, aquilo que a minha liberdade, depois de decidir, se propõe a alcançar, se propõe a fazer, se propõe a realizar. Vamos dar um exemplo bem claro. Esmola. A minha liberdade, motivada pelo juízo da minha consciência, decide, vou dar uma esmola. A esmola é o objeto do ato humano. É aquilo que eu pretendo realizar. Outro exemplo com relação a palavras. Esse primeiro exemplo foi com relação à ação. Exemplo com relação à palavra. Conselho. Tal pessoa está precisando de um conselho. Eu julgo, depois de um prévio raciocínio da minha consciência, a minha consciência julga que eu devo aconselhar tal pessoa. E eu decido isso no meu coração e agora vou pôr em prática. Eu tenho que dizer a esta pessoa, sou movido pela palavra de Deus, minha consciência me leva a dar um conselho a esta pessoa. Sairão dos meus lábios palavras de aconselhamento. O conselho é o objeto do ato humano. Outro exemplo de objeto com relação à omissão. Minha consciência diante de Deus pede que eu me ausente, me afaste de tal pessoa, de tal ocasião, cumprindo aquilo que Jesus diz. Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Devo me afastar deste lugar, não posso ficar aqui, não é conveniente, não é agradável, é perigoso para a minha fé, para a minha moral, para a minha salvação. O decidir afastar-se, o ausentar-se, é o objeto do ato humano. Espero que essas três explicações tenham ilustrado bem o que significa objeto do ato humano. Amém.